O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Só com esta coisa da guerra que estamos a viver na Ucrânia, e tu aqui falas nisso, mais de 130 bibliotecas ucranianas destruídas pelos russos. É extraordinário, estas coisas. Não é só, a gente só pensa em Alexandria, mas não, é uma coisa que sempre houve ditaduras, sempre houve indexes, sempre houve... As bibliotecas de Gaza e os registros escritos de todos aqueles palestinianos foram apagadas. É impressionante. Portanto, a poesia que lá existia, histórias... Desapareceram. Esteve cá há 6 anos com o livro Jardins de Lisboa, Histórias de Espaços, Plantas e Pessoas, a sua estreia na publicação, onde escrevia e contava histórias sobre 6 dos mais emblemáticos jardins da capital. Ivo Meco, professor de Biologia, Geologia, Botânica Amador e guia de jardins, que tanto gosta de plantas e de contar histórias, regressa com a sua segunda obra, Das Plantas num Livro. Um ensaio deambulatório sobre botânica, história e literatura. Uma ode à interdependência entre biologia e literatura ou, como escreve Alberto Manguel no prefácio, uma deliciosa prova de que os livros e as árvores são, quando chegamos à última página, irmãos gêmeos do nosso planeta doente. Vamos saber mais sobre esta verdadeira celebração da leitura e do mundo vegetal da parte de alguém que diz que é impossível não ficar fascinado com a natureza. Olá, Ivo, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo, então, de volta. Obrigado, eu. E estive aqui a ver, Hugo, vieste em 20 de agosto de 2019, já vais fazer 6 anos com este livro dos jardins, é extraordinário. Muito pelo branco na barba, entretanto. Não, estás igual, estás ótimo. Entretanto, tu estás mais maduro, se calhar. Tu, entretanto, nasceste em Santiago do Cacém por acaso, não é? Porque tu és de Sines e cresceste em Sines toda a vida. Certo, era a maternidade, que já não existe lá, na verdade. Portanto, é um dos problemas que nós sabemos, que é em Portugal. Pois, depois tem fechado. Naquela zona tem que vir para Setúbal. Para o Hospital de Setúbal, sim. Exato, ou então o HLA, o litoral alentejano, não? Também não? Aí, sim. Pois, de facto, este SNS, que é tão importante, está a perder terreno. Temos que agarrar rapidamente. Tu, é curioso, porque aqui fazemos uma homenagem à tua mãe Maria, que te levava quando eras pequenino, vinhas aqui a Lisboa às consultas e passava na estufa fria. Era ali? Bem, sim, exatamente. Eu quando era mais jovem, tinha alguns problemas que indicariam que podia ter epilepsia. Então vinha muitas vezes fazer consultas cá a Lisboa. E, portanto, o prémio, depois de ter a cabeça ligada a uns fios, como eletroencefalogramas e coisas exatamente, assim. Que era terrível. Porque vinha de Sines com 5 anos e numa viagem de autocarro que era longa, sim. E depois tinha que dormir para poder... Aquilo era tudo em casa. Então a minha mãe, simpaticamente... levava-me mal sabia ela que tu ias ficar ela. Fã dos jardins para sempre. Portanto, era estufa fria, não era? Devia ser ali perto. Sim, estufa fria. E é um jardim extraordinário. É uma boa memória que tenho, sim, na verdade. E antes de ser feita a reabilitação que foi feita nos anos 90, sim. Portanto, eu tenho memória antes, portanto, de haver rãs lá na giro. Eu morava ali muito pertinho também, solteiro, e de facto aquilo é uma coisa, é um recanto ali extraordinário. E que depois tu usaste também no teu livro dos jardins, também é um dos contemplados. Certo, dos contemplados, nessa coleção de 6 jardins, portanto ali a estufa fria é um tripartido. Exato. De cada uma das estufas que lá existem. E a estufa quente também, não é? A estufa quente e a estufa doce, que é a parte dos catos e das sucas. Exatamente. Porquê que é a estufa doce dos catos? Não sei dizer. Tentei também perceber na altura... Se fosse xerófitas ou assim, eu percebi agora. Será por ser uma suculência? Talvez. Mas, no entanto, as plantas eram ótimas e dava aquele fresquinho e tudo, então se eram consultas ao verão, mais gosto fazia. Mas, no entanto, tu reparavas muito também era nos bichos, nas rãs e não sei o quê, não era? E das libélulas, estou mesmo a ver. Tudo. Eu, quando era criança, eu queria ser veterinário. Portanto, o meu sonho era mesmo não ser botânico. Veterinário. Não era longe da botânica. E tinhas terrários ou aquários? O que é que tu tinhas em casa? Tinhas uma série de bichos sem fresquinhos? Sim. O que era o quê? Tive a sorte de ter um terreno onde o meu pai e ainda planta batatas e os pimentos para consumo da casa e tinha animais, portanto eu tinha ali quase uma espécie de um jardim botânico. Exatamente. À portuguesa. E quase zoológico. Exato, portanto eu fui muito feliz e era assim um campo gigante, portanto para mim aquilo era um mundo natural à porta de casa. E depois pensei, veterinária.
E depois a primeira vez que tive a consciência de quando morrer um animal nas minhas mãos, eu não vou conseguir lidar com isto. Que és uma pessoa sensível, é isso? Sofro muito com a morte e com a... Também de animais, portanto. De animais, sim. De pessoas, sim. E de animais também. Mas já nos choras a ver o Rei Leão? Ou choravas? É possível. É do género, sim, de comoveres a esse ponto. Eu sou Ok. muito chorão. Eu não Também tenho- eu? sou muito Estou a dizer chorão e acho que Eu toda a pecador me gente... confesso, porque de facto choro imenso. E fiquei muito contente quando me disseram há uns anos que era o Nuno Abcacis, nosso antigo Presidente da Câmara, que chorava as lágrimas quando via filmes e penso que contaram umas filhas dele. E pensei, fiquei tão contente. Não sou só eu que tenho vergonha de dizer que choro nos filmes, choro imenso. E de facto percebeste isso, não? Morrer um Sim. animal nas mãos Então era... pensei, vou para a biologia, vou estudar os animais. Uhum. E quando me candidatei à faculdade, a biologia tinha uma média muito alta naquele ano e ainda que a minha fosse razoavelmente boa, não era suficiente. Então pensei, ok, não sou biólogo, vou ser professor de biologia, porque também está aqui. Depois mudo de área, faço umas cadeiras, peço permuta. E fiquei, não, eu acho que é isto mesmo. Tu então és professor do secundário, Sou do liceu? professor de biologia. Biologia e geologia? Geologia. Tens as duas sim, coisas? Tenho as duas coisas. Ok, Sim, foi sim. a mesma tua licenciatura Exato. em Ensino das Ciências, lá pela Ciências e Tecnologia, pela FCT. Como é que se chamava a tua avó? E tu falas tanto dela, como é que se chamava a avó? A Feliz Bela. É a avó Felisbela É a que avó se deve, Felisbela. que escolheu as primeiras flores, que tinha um Exato. jardim, que te dava Mas a material avó vegetal. Virgínia, a avó Virgínia também é preciosa, portanto eram os dois avós, tive muita sorte também de ter as Giro. minhas avós, as duas, a viverem praticamente ao lado de A casa. coleção da avó, não é? Claro. Ai, as Preciosas. duas, ao lado perto de casa, Certo. também ensinos as duas. Ensino as duas, sim. Giro. E ela tinha, então a avó Felisbela tinha o tal o quintal com os 5 canteiros. Apaixonada por plantas e pronto, e ela vivia, herdaste essa isso, minha é tão avó giro. vivia mesmo ao lado. E portanto era, não é aquele imaginário de vou visitar a avó, não, a minha avó estava comigo todos os dias. Portanto, eu participava nas atividades que ela fazia. Íamos apanhar jarros, havia uma ribeira perto da nossa casa e íamos apanhar os jarros para levarmos. O meu avô faleceu muito novo, eu nunca o conheci, então íamos apanhar jarros para irmos ao cemitério. E a Amarilis Beladona? Essa é uma muito típica, é aquela cor-de-rosa. Mas que cheira muito bem, não é? Cheira muito bem que são as meninas vão para a escola. É assim que se chama? É um nome comum, porque é no final do verão, Ok. quando há o início da escola, é quando elas aparecem. Ok, que giro. Mas não é a Beladona que é um veneno, não é esta? Essa é a Atropa Belladonna. É outra certo. espécie. Esta aqui é a Marilis Belladonna. E os milhos, este clorofito, estes gladilos, os brincos de princesa, as begónias, tudo isto era para a campa do teu avô e tu aprendeste também. Ela ensinava outros nomes? Ensinava, sim. Dizíamos nomes comuns e era aquele... o que é que se podia fazer com ela, mas era aquela coisa muito assim, passa, sim. E que cheiram bem, e isso era extraordinário também, essas características. Muito e era uma forma dela estar entretida, na verdade, durante o dia. Passava muito tempo no quintal e no jardim a regar. Mas aí, mais com a floricultura, digamos assim. Certo. E eu acho que aí depois eram os animais e depois fui-lhe pedindo, por exemplo, bulbos ou pezinhos para replicar e fui fazendo um cantinho do quintal, era meu. Um cantinho do quintal era dela. meu e ela dava-me coisas para plantar. E pronto, a partir daí, para além da prática de jardinagem, também o que é que está por trás disto? Como é que os nomes? E aí a grande paixão pela botânica. E tem dos dois lados também, porque depois da parte do teu pai tinhas depois a horta, quer dizer, a parte propriamente dos produtos hortícolas que cultivavam e que comiam. É de facto muito melhor cultivarmos nós as nossas coisas e provar as tuas coisas nas tuas saladas. O sabor é diferente. É sair da mesa, do almoço, e irmos à Nespreira apanhar à porta de casa e comermos a fruta. É o jardim do Éden. Quase, sim. Portanto, fui muito feliz aí. Tu, como professor, Ivo, já seduziste algum aluno para este gosto das ciências da natureza? Tens muitos que querem biologia e querem ter o gosto da relação com as plantas. Tu contas histórias, estou mesmo a ver as tuas aulas, a contar histórias, tu és um grande contador de histórias, e eles, mesmo coisas que não estão nos programas, e eles a adorar ouvir-te e a querer visitar contigo jardins. Perguntavam-me há pouco tempo se eu já tinha lido se já tinha lido o livro, passagens do livro aos meus alunos. E na verdade eu não... Deste último? Nem dentro do outro, porque do eu não tenho muita também. lata. Vamos lá. Porque na verdade, quem me conhece e lê o livro consegue reconhecer isto é o Ivo a fazer uma visita. É a tua oralidade, de facto, exato. a contar a história. É o Ivo a dar uma aula. E eu já sou professor há
quase 20 anos, 20 anos, talvez, incrível. por aí. Sim. E eu acho que tenho muitos alunos, tenho muito boas memórias com muitos alunos e muitos deles estão em biologias e médicos, Então tem que dizer que geologia. cumpriste a tua missão, é isso mesmo. Sim. Conseguiste seduzi-los para este mundo maravilhoso. É o ingrato de ser professor, às vezes só temos o feedback passado muitos exatamente, anos. depois dos 34 cursos, anos, exatamente. Portanto, mas tenho esperança. Está bem, que mas sim. as sementes tu lanças, isso é Sim, o mais sim, importante, sim, não é? sim, sem Ainda continuamos no campo da botânica. Sem dúvida. Muito bem, e és também sócio-fundador da Sociedade Portuguesa de Botânica, és presidente da Assembleia de Sócios, que realizam estas Ciência Viva no verão, estas saídas de campo, e este BioBlitz, que inventariação, isto é um projeto que Certo. com o grande público, não é? Certo, exatamente. É chamada Ciência Cidadã. Portanto, também é muito desenvolvido por uma associação que é o Biodiversity for All, em que existe uma aplicação que toda a gente pode ter, que é o iNaturalist, no seu telemóvel. Tu falas nisso. Isso é uma coisa importante. iNaturalist. Portanto, iNaturalist. Isto é uma coisa que a gente aponta e acho que também até identifica plantas e até bichos. Essa aplicação é fantástica, é extraordinária, porque fungos, cogumelos, esta dica é muito importante. plantas, animais... Olha, nos fungos é importante, nos cogumelos é importante. Certo, e às vezes é difícil, portanto, se não formos expertos na matéria, claro, na micologia, exato. O que é muito interessante é que depois cada observação é validada por um expert. Portanto, são cientistas que depois vão... Está ligado a uma rede, acho que 1 milhão ou não sei o quê. Mundial, Isso é extraordinário. É incrível. E já foram detectadas e descritas espécies para a flora portuguesa que não tinham sido vistas cá e que uma pessoa que estava a passear no campo, tirou uma fotografia e alguém olhou e, aqui qualquer coisa... Então temos uma nova, nunca tinha sido identificada. Ciência cidadã, tão importante isso. Sim, e portanto é levar as pessoas a estarem implicadas e também fundamental a olharem em redor com mais atenção. Com mais atenção, certo. Exatamente. Educar o olhar, é tão importante. Exatamente, é isso mesmo. Falas muito nisso e isso é muito importante. Ou isso que a gente vive agitados, ou então é o ecrã, não saímos disto, ou então agitados e com pressa de um lado para o outro e não paramos e não atravessamos os jardins e isso faz tanta falta. Eu não acredito assim muito, nasci com uma missão de, não vejo muito isso, mas enquanto estou cá, não é missão, mas é quase um dever, educar mesmo, olhar para tomarmos atenção aos pormenores. Estar atento, exato. Muito curioso. E aqui fazemos outra homenagem a Alexandra Escudeiro. Foi muito importante para ti esta bióloga, porquê? Então, a Alexandra era uma bióloga que trabalhava no Jardim Botânico. Aqui de Lisboa, tanto ao pé do Príncipe Real? Sim, do Príncipe Real. E eu fiz com ela um curso de guias. Porque tu não és guia de jardins, não é? Que é uma coisa que fartas de fazer isso. Agora foi os Jardins Abertos. Certo, os Jardins Abertos, que é o festival foi em maio, portanto, durante o mês todo, todos os fins de semana. E eu faço visitas guiadas, mas na verdade eu não sou um guia. Faço isto porque me convidam, vai falar sobre o jardim. Tá bem, mas vai lá, tu guias as pessoas e dizes, reparem nesta... Exato, são um guia, sim, metrosídero maravilhoso. Exato. O que é que tem de curioso este metrosídero? Olha este dragoeiro, o que é que se chama dragoeiro? Exato, portanto, tem essa capacidade. Tu e o Fernando Catarino também era assim, são pessoas especiais que a gente precisa. Exatamente, do livro dos Jardins de Lisboa. Pois foi. Eu quero trazê-lo cá, é extraordinário. Ótimo, certo. É o Galpino Carvalho das plantas. Guia de Visitas a Jardim tinha esta ideia que tu levas um bocadinho as pessoas a descobrir a história de Lisboa, a história de Portugal através das plantas. O Luís Mendonça Carvalho, que aliás prefaciou este livro também, e que já teve 2 ou 3 vezes. Também já sabe tudo, etnobotânica e tudo o que ele fala, é extraordinário, está metido na história, no dia a dia, nós lidamos com plantas sem saber a toda a hora. Até nos nossos nomes. Pegar num livro, não é? E nos nomes. Até nos nossos nomes. Sim. Silvas. Os apelidos, exato, os Pereiras. Carvalho, Pereiras, Pinheiros, Rosas. Já agora esta edição do Festival Jardins Abertos, que existe desde 2018, se não me engano, ou 2017. A primeira edição foi em 2017. Tinha 80 visitantes. Entretanto, com 10 jardins, foi subindo, já estamos na 14ª edição, mais de 28 mil participantes. Tinha aqui levantado isto há bocado, foi em maio. E depois tem a edição de outono e a edição da primavera. Que deixou de existir. Portanto, agora é só uma. Em maio. Este ano houve 9 jardins novos a juntar, mas há sempre jardins privados e de acesso restrito. Este ano houve uns recentemente fundados, como o Jardim do Macam, este museu novo, o do Bombarda, que eu conheci por acaso há pouco tempo, e os Jardins do Caracol da Penha, que nem sei o que é, mas fiquei curioso de saber que existem estes jardins novos. Que é sempre bom, é difícil às vezes pensarmos, parece que não há jardins a aparecerem todos os anos, não é?
Exato. E de facto é que conseguimos encontrar sempre alguns cantinhos especiais que vale a pena as pessoas Explorarem, visitarem. conhecerem. O problema às vezes é a expectativa que as pessoas criam acerca do que é um jardim. E Pois. um jardim tem que ser uma coisa incrível, e às vezes um jardim pode ser um espaço muito pequenininho, mas com a nota e o interesse que um plantou. E portanto é uma perspectiva Ok. nova. Pode ser uma coisinha das plantas da avó também, válido. Pode ser uma Claro. coisa com plantas muito raras. Portanto, não esperar o jardim à inglesa, Exato, típico certo. ou francês, à Versailles, Aqui no outro, porque não é isso, um jardim pode não ser nada disso. Aqui o jardim, eu acho que aqui o conceito de jardim é a matéria aglutinante de quem gosta de plantas e que está interessado em sustentabilidade dentro da cidade de Lisboa. Exatamente. Portanto, os jardins abertos é esta tentativa de aglutinar em torno destes espaços verdes, Uhum. mais formais, menos formais, privados, públicos, Exatamente. um conjunto de pessoas, de uma comunidade, na verdade, que está interessada em mudar algumas práticas dentro da cidade relativamente à utilização dos espaços verdes, à sustentabilidade, ao incremento dos espaços verdes. E Ter sempre essa sim, preocupação é importante, e neste mundo tão ameaçado ambientalmente, socialmente, temos tudo. mesmo que mudar. De facto, Temos mesmo que mudar. é comportamentos e atenção às coisas, como tu dizes, com muita importância e com muito cuidado. Atualmente tu sobrevives, dizes tu, sobrevives numa casa... Já nem tanto. Em Almada, não é? Em Almada, sim. vivo em Pronto, Almada. onde convives com o quê? Uma centena de plantas. Tu Um tens bocadinho mais num pátio. É um pequeno pátio. que acho que liga com a casa, não é? Certo. Prolonga a É casa. como se fosse um prolongamento. As portas isso é podem ótimo. ser abertas, portanto há assim um prolongamento. Neste momento está um caos, está assim uma mini selva. Não lhe tenho dedicado a atenção devida. Mas diz-me isto que é importante, vamos desfazer já aqui um mito. Tens um rodondoendro, que é? Um filodendro Filodendro. pelas paredes acima no teu quarto, Não, tenho mas tu dizes, num canto. está no cantinho, Num canto, sim. mas tu dizes, as pessoas dizem, mas é muito perigoso e come oxigênio, não sei o quê. Não, exato. Isso é um mito, não é? É um mito É urbano. um mito, sim. Então, Já me tinham feito essa pergunta Pois. também. É um mito, porque se nós estivermos a pensar, a planta é um ser vivo, e a ideia é de que durante o dia, portanto, faz fotossíntese. Um dos subprodutos da fotossíntese, a partir da divisão da molécula de água, é o oxigênio, que nós respiramos, fundamental. Mas durante a noite este fenómeno não acontece. Portanto, o que é normal é que ela esteja a libertar dióxido de carbono e a consumir oxigênio também, a fazer a respiração solar. Eu não compreendo como é que este mito aparece, porque nós somos animais. Nós nem sequer libertamos oxigênio, estamos a consumi-lo, e quem Libertamos estiver a dióxido de dormir ao nosso lado está a consumir o oxigênio. nosso oxigênio. também. Portanto, é Está a assim, libertar se as plantas dióxido de estão, carbono. exatamente. Portanto, Esta não. coisa da planta não pode estar. Então também não podíamos dormir com mais ninguém. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, não faz sentido Portanto, não é esse perigoso esta mito. questão. Tenham plantas no quarto, não também é aquele mito de plantas para purificar o ar, que é outro Isso mito existe? também. Existe, porque foi um estudo, eu acho que foi feito pela NASA, de plantas que poderiam ir para o espaço, e se foram feitos testes, deve ter sido na estação, Na estação, orbital, sim. em que foram levadas algumas Espacial? plantas para perceber se haveria alterações no ambiente. Os níveis Mas de estamos a falar dióxido de de um carbono, ambiente de oxigênio, certo, não sei. exato, para tentar perceber se elas filtram ou não. Bem, é um Ok. pouco relativo. Também é um mito ter plantas para purificar, tanto como outra coisa qualquer. filodendro, Sim. então é recomendável. E Qualquer planta. tu ainda tens este gabinete de curiosidades de objetos naturais em tua Tenho, casa? tenho. Onde tens, por exemplo, as coisas assim mais estranhas. Tens frutos, tens sementes. Sim. Lembro-me sempre que tens esta uncarina Sim, estelada. Sim, é um carina stelolífera, celulífera. que é que parece um aranhiço, é uma coisa... Certo, é celulífera. muito porque curioso. Parece assim uma estrelada. Uhum. E tem uns ganchos na ponta. Portanto, aquilo faz lembrar, de facto, assim, em grande escala, como se fosse um vírus. Exato. Para as crescências saídas. Mas Exato. é para agarrar aos pelos, para agarrar não é? aos pelos dos animais. Como se fossem as carraças, ou como se fosse esse género de coisa. Portanto, aquilo é levado e tem as sementes lá dentro. E é de Madagascar, que é um sítio Certo, extraordinário, certo. onde tu gostavas muito de ir, diz que sim. Adorava, sim. Gosto muito desta questão do ensaio deambulatório, porque tu és adepto 100%, que já o primeiro livro era isso. Saiam de casa, vão conhecer, vão passear, vão apanhar ar livre, vão ver plantas. Tens muito esta coisa, este apelo para a natureza. Tenho não é? um bocadinho aquele ensino aristotélico a andar e a conversar e a ver as coisas. E eu sou muito deambulatório também às vezes no discurso. Vou para um lado, depois lembro de uma coisa, vou para outra. Faz parte. E às vezes é a sair um bocadinho das ciências que estão compartimentadas, e este andar deambulatório permite rasgar as paredes
Tu és um homem fazer do Renascimento, comunicação. portanto, e vais ser um homem do Renascimento. Adorava. Cá está, adorava. estilo Fernando Catarino. Os temas sucedem-se e misturam-se e tocam-se. É muito importante isso. E contigo aprendi muita coisa. Por exemplo, uma conversa que tiveste outro dia. Por exemplo, agora falaste há bocadinho dos jarros que levavas, que a tua avó levava à campa do Sim. avô, que não são flores. Inflorescências. Tal como o girassol, por exemplo. Isso mesmo, isso mesmo. E aprendi contigo. São inflorescências, portanto, são centenas de pequenas flores agarradas, pode ser em vários tipos. Por exemplo, o girassol, que as pessoas acham que são uma flor, não é. Tem este disco que chama-se o É um capítulo, isso mesmo. onde tudo aquilo no meio são florzinhas isoladas e as das pontas têm. Exato, e As pétalas são essas do centro são pequenas flores, todas mais ou menos da mesma altura, escuras, aquelas partes escuras, aquelas castanhas escuras. e são as flores férteis. Portanto, essas têm o pólen, são onde os insetos vão buscar Para pólen polinizar. e vão polinizar, onde se vão formar as sementes. E toda aquela fileira externa do capítulo são flores que são estéreis. Portanto, as da borda. A da borda que tem uma grande pétala, que é aquela parte amarela, branca, Sim, exatamente. que seja que nós E identificamos. o Van com Gogh rubor. pintou tão bem. Exatamente, portanto essas aí são estéreis e estão a chamar a atenção para os polinizadores virem para o É para, centro, para o ser disco. para chamar. No caso Engraçado. do jarro, aí chama-se, o tipo de inflorescência é diferente, é um espádice, portanto o jarro, a parte branca, é uma espata, é uma folha modificada branca, não é? Neste caso, nesta espécie, Sim. e aquela parte parece um dedo no centro, amarela, Sim. se as pessoas abrirem, tudo Está cheio isso... de florzinhas. Exato, que não têm pétalas vistosas, como as Vistosas. outras, mas a parte de cima é um conjunto de flores masculinas e a parte de baixo, se virem, tem assim, parecem uns biquinhos, são as flores femininas. Portanto, o pólen da parte de cima vai caindo para a parte de baixo para ocorrer a polinização. Exatamente. E ainda assim há escaravelhos que entram lá dentro e andam lá a rebolar, que ajudam à passagem desse pólen. É extraordinário. As hortênsias ou hidrângeas, não é? Depende de onde estás. Têm muitas flores à volta da cabeça. Exato, essa Mas os cabeça malmequeres... é uma inflorescência também. Cá está, é certo? isso. E as malmequeres, as gerberas, os dentes de leão, brincos princesas, as margaridas, a cerejeira tem aquelas flores em cacho. Os jarros, cá está. E se uma pessoa quiser estar contigo numa visita, tu tens algum site ou alguma coisa onde às vezes as pessoas sabem, olha, o Ivo vai mostrar o Jardim do Gulbenkian no dia tal. Isto Certo. pode-se consultar ou há algum sítio onde a gente possa ir ver? Então, na Gulbenkian eu faço parte da equipa de mediadores do jardim. Portanto, Ok. existem mesmo algumas visitas que são Vais ao site do Gulbenkian e podes- exatamente, faz parte do programa da Gulbenkian. Por acaso, o Gulbenkian não é o caso, porque eu sei que é um jardim que tu gostas muito, de modos Sou particulares. mesmo, portanto, sou mediador e, portanto, aí a pessoa diz quero fazer esta visita que o Ivo está a fazer e aparece lá a Boa. pessoa que vai... Os horários e os dias. Os horários, os dias. Continuas a fazer isso, portanto, de vez em quando. Sim. E aí tem um isso valor é bom. associado. Pronto, a pessoa depois inscreve-se e certo. paga e não sei o quê. Pronto. Nos jardins abertos, como faço parte da equipa, também costumo fazer sempre visitas. Só que é só em maio e acabou. É só em maio, exato. Ok. E programação, procurar na programação e também está lá, Pronto. feita pelo Ivo Meco. Às vezes sucede ter alguns convites para fazer visitas. Por exemplo, para a próxima semana vou estar a fazer uma visita no Jardim das Amoreiras, Ok. feito Aquele ao Museu pequenino... do Arpate, sim. Sim, debaixo do associado. aqueduto. Exatamente. Sim. Vou estar a fazer aí uma visita, porque é o aniversário, os 30 anos do aniversário da Fundação, que Ok. é também no dia Cisa Vieira fazia. Está bem, não aniversário, sabia. certo? Ok, boa. Ahm, E isso aí vai-se... Então vai-se ao Vieira site... da Silva. Vieira da Silva, sim. claro. Aí vai-se ao site, por exemplo, da Fundação E eu Arpade penso que Zen, sim, Vieira da exato, Silva. Sim, certo. Está bem, e aí estará o dia, exatamente. com visita ao jardim e tal. E Tá bem. depois, em setembro, também estarei a participar no festival Todos. Vai haver um festival chamado Todos, Portanto, e então também vão já- ao site do festival Todos, Exatamente. e onde tiver visitas de jardim, Exatamente. podem. Isso é bom saber isso, porque acho que as pessoas... Ou então seguir também, não sei se é permitido. Claro que sim. Tenho o meu Instagram. Pelo amor de Deus, tu és o convidado procurar aqui, divulga-te. Ivo Meco, e às vezes divulgo lá se vou fazer alguma coisa. Está bem, pronto, isso é Então, assim, uma importante. coisa Eu acho que as formal. pessoas têm que te ouvir a contar, tu és única, a contar aí as curiosidades, as coisas, isso é tão importante e faz isso tão bem. Educar a olhar, estar atento aos pormenores. Tens aqui muitas participações e como consultora, e feitos de estufa, e formiga atómica, com o Festival Boca, com as Bienal, as conversas com o Vasco Araújo, por exemplo, dos exotismos. É uma coisa que tu também falas nisso. As plantas exóticas, e tu dizes que é uma coisa, vamos ter calma, exóticas, tudo para arrancar, tudo para tirar, e tu, não é bem assim, porque as maçãs são exóticas, vieram do norte, certo. as nossas plantas de todos os dias são exóticas, grande parte, e portanto, a cultura e o tempo é que lhes dá esse exotismo, ou se é uma invasora, nem todas as exóticas são invasoras, não é? Precisamente, nós agora, e eu exploro um bocadinho aqui também essa questão do exotismo, aqui no capítulo dedicado ao eucalipto. Portanto, este novo livro das plantas no livro
é sobre as plantas que deram corpo à existência do papel e do formato do livro. Exatamente, por isso está o papiro, está o linho, está Exato, tudo isto. uma Pronto, série deles, passou, e cada capítulo é pinheiro, dedicado a ele. eucalipto. E em cada um deles depois vou procurar referências literárias Exatamente. universais Muito engraçado. acerca de onde é que estas plantas aparecem. Precisamente no capítulo do eucalipto, eucalipto. então. Faço ali uma pequena brincadeira também com os acordos ortográficos que existiam, que perder peso a gás. A farmácia no início do século XX, aquilo foi um horror. Pois, Portanto, era que farmácia exótico, com H, agora farmácia com um F. só com um F, exato. Que estranho. Ok, e passado uns tempos, para nós, o PH, sim, é que é o exótico. Sim, exatamente. Tivemos o acordo ortográfico, que há pessoas que dizem que horror perder daqui a 100 anos, provavelmente Ninguém as vai pessoas se nem lembrar. se lembrar. Sim. Portanto, o exótico é até que a memória... Exatamente, é a memória que vai decidir. Acesa, exato. Portanto, todos estes... o exotismo de eucalipto é uma coisa recente, porque ele foi introduzido ali em meados do século XIX, cá em Portugal. 1850, por aí. Por aí, 40 não é muito do... certo. 50, 40, há quem diga que é mais cedo. Eu Mas achava que estamos a falar aquele ou de meados. Monserrate ou aquele do Parque de Monteiro Moro era mais mais antigo, seria talvez. do Porto. No Porto, ok, não sim, sabia. na zona do Porto. Vindo da Terão Austrália, sido- se não me engano, ou da Nova Zelândia, ou penso lá. Provavelmente esses que vieram para cá já vieram da Europa, vieram trazidos já da Europa, trazidos da Austrália. Sim, originalmente. Portanto, os primeiros que vieram foram para Kew Gardens, na Inglaterra, os Jardins Eu Botânicos. lembro que tu, na última Ainda não, conversa, disseste ainda não. é um sonho meu visitar Ainda aquilo. não. É um jardim com mais de 1000 funcionários, é uma coisa extraordinária. Ainda não Mesmo. conseguiste ir. Ainda não. Mas é tão perto. Não deu ainda. Tu que já andaste pelo Canadá e que já andaste pelo Foi há uns Cabo anos, Verde. agora está muito difícil, Pois. difícil. Mas eu lembro que falaste nisso. Está Kew muito Gardens difícil, era um exato. sonho para ir. Porquê? É um bom exemplo de uma É um boa bom prática exemplo, certo. E é assim, na manutenção dos jardins e sim, nas sim, visitas sim, e tudo. E também na salvaguarda de espécies em perigo. Em risco. Sim, ok, sim. ok, boa. Mas ainda é acerca do exotismo do Do eucalipto, só por para exemplo. fechar Sim, a claro. ideia. Eu lembro que o Fernando Catarino era um grande defensor, dizia, eu surpreendo muitos meus alunos quando eu digo, olhem para a beleza do eucalipto É e incrível. para a importância do eucalipto, e os valdecanas são os maiores da Europa, e todos os alunos furiosos, tudo quer dizer mal do eucalipto, e os incêndios, e isso é um mito também. E existem os incêndios, decorrem os incêndios, morrem, assim, E chupa a água animais toda dos solos. É a forma como nós olhamos para esta questão do exotismo. Porque Portanto, é a lembramos dos forma, a incêndios e das planta não é a mortes. planta em si que traz o problema, é a forma como é plantada, como é gerida, como é mantida. Exatamente. E essa responsabilidade não é a responsabilidade do eucalipto. O Claro. eucalipto está a ser eucalipto. É a forma como o homem Exatamente. Lida com e isso. é nesta sede económica, esta coisa de estamos É mesmo sempre a crescer, não sei para onde. E é essa forma que deve ser repensada ou deve ser então integrada de uma forma mais sustentável e que evite incêndios ou desastres maiores. Portanto, plantas exóticas, a romanceira é exótica, a amendoeira Aliás, é a romanceira está aqui e tu dizes, olha, todas estão ligadas ao livro. A romanceira não. A romanceira é porque eu adoro a romanceira. Portanto, é porque sim. Exato. Eu adorei este teu critério. É mesmo a Ivo Meco. Porque sim. Mas porque está ligado ao Tem livro. direito. Não, mas... Ela cá está, deambulatória, porque ela depois traz ali a origem dela, tem os fenícios que propagaram o papiro do Egito para o Mediterrâneo. Portanto, ela está justificada, Sim. mas na verdade ela não faz parte da história do papel nem dos livros. Mas é de facto um fruto e uma planta que aparece na literatura há milénios. Exatamente. E continua a ser... E do Manuelino é um dos símbolos mais representados nas portas da coroa do capítulo, na porta do capítulo, por exemplo, na janela do É uma capítulo. coroa, granada, Exatamente. também o símbolo da granada, não é? Exatamente. O cedro do Líbano, tão bonito. Portanto, isto é importante, estas coisas que tu vais dizendo e vais alertando, e de facto, mas consumimos uma quantidade gigantesca de papel ainda. E temos que... Mas isso nunca vai acabar, Ivo. Pois não. Por isso é que... Não, exato. Tem que ser gerido, é diferente isso. E eu acho que é super Mas importante. essa coisa de vamos todos passar a ler e-readers para ser tudo digital, eu não estou nada a fazer adepto digital nós temos que, isto ser ecológico e pensar na sustentabilidade, eu acho que o primeiro passo é estarmos alertas do que é que está à nossa volta. Exatamente. E de perceber de onde até qual é a profundidade da raiz do problema. Sim. Se nós queremos construir uma alternativa ao plástico, fala-se do papel, mas para ter o papel eu preciso ter uma fonte. Tem que ter silvicultura de eucalipto, que é uma madeira que cumpre o propósito. E mesmo o papel reciclas em 4 ou 5 ou 6 ciclos e acabou. E acabou porque a fibra perde qualidade. Ou nós Sim. inventamos tecnologia que consiga prolongar isto, excelente, mas com que volume de água? Porque mesmo o papel, nós pensamos o papel é uma coisa reciclável, mas a quantidade de água que está por detrás, não só na plantação do eucalipto, enquanto ele está a crescer, bebe água.
Depois, na própria produção do Também papel, consome água, claro. toneladas de água. Exato. Portanto, Já tive aqui ecologistas que me diziam isso. Não São penso que entre um copo reciclado ou um copo de papel reciclado, não sei o quê, o de papel reciclado gasta muito mais energia que um de plástico. É a mesma ideia das pessoas, não, comprar roupa em linho e algodão porque são mais sustentáveis, tudo certo. Mas para termos esse linho e esse algodão, não sei se alguma vez passaram no Qual é sul o de custo para o Espanha, ambiente? os campos de algodão são uma coisa incrível, são assim a perder de vista, sim. E a serem regados na zona da Andaluzia com uma quantidade de água que a água já sabe, é como no Algarve, não é já começa claro, a terra da tua família, não é? Começa já exatamente a saber a sal. Porque está a ser níveis freáticos, exato. Portanto, nós temos mesmo de ter consciência desta a mesma coisa. Se eu não quero ter um livro em papel porque estou a formar papel, ok, está tudo certo, vou começar então a ter tablets mas para fazer um tablet eu tenho que ir buscar terras raras, tenho que ir buscar uma série de coisas. Há um custo energético e há um custo ambiental exigido, obviamente. Claro, é isso que nós temos que pensar. E também os ecologistas mais ferranhos que eu tenho tido aqui também dizem isso, não é terroristas, é ativistas, como tu dizes, com muita razão. Mas dizem, o plástico é uma batalha perdida. Não, vai sempre haver plásticos e há coisas que é muito mais prático serem plásticos e coisas. Agora, não as garrafas de uso único e não sei o quê. Isso é que a gente tem que gerir. Até as palhinhas, está provado que não vale a pena ter palhinhas e não sei o quê, porque os palhinhas, mesmo em bambu ou não sei o quê, são, para serem feitas, é muito mais caro energeticamente. Dizem... vai sempre haver plástico, temos é que ser responsáveis da maneira como usar e como o dispor e arranjar melhores maneiras para o reciclar e tal, pronto, mas é impossível dizer, não, fim a todos os plásticos, não vai ser até coisas médicas e coisas, é impossível, certo. Pronto, e é engraçado essa perspectiva, eu acho que essa ser racionais mesmo, nisso. E conscientes, eu acho que é mesmo exatamente, ser conscientes de quanta água é que eu estou a gastar em casa e depois as pessoas arranjam sempre também alguma desculpa, mas há quem gaste mais. Sim, mas cada um de nós fizer a sua parte e tiver consciência dos gastos e da pegada ecológica que está a ter, há coisas que nós podemos... Exatamente. O que cada um pode fazer, isso é muito importante. Outra coisa que aqui aparece também, o cânhamo, é engraçado, também é outro mito, porque o cânhamo, as pessoas pensam logo no AX, e que é de agora, é uma coisa recente, importámos, veio do Afeganistão para aí. E não é nada, o cânhamo o Garcia da Horta tu aqui contas essa história. Exato. E dizia que fazia, quando fumado, fazia as pessoas rir de uma forma tonta. Portanto, mas o Marquês de Pombal fundou a Real Feitoria de Linho Cânhamo em São Pedro Grande do Sul, estamos a falar no Brasil, exato, quer dizer, porque era usado na cordoaria nacional. Para dar resposta à necessidade da cordoaria e fazer também as velas. As velas. Certo, portanto, a empresa portuguesa dos descobrimentos, na verdade, foi alimentada também pelo cânhamo. Agora, há duas espécies de cânhamo, atenção. Aqui falo um bocadinho aí do livro, alguns autores consideram apenas uma espécie, depois tem variantes, são variedades, uma que produz mais substâncias químicas. Conforme o THC, a concentração de THC, certo. Não é? Menos de 0,2% é para uso industrial. Exatamente. Mais do que isso, então já é marihuana. Análises para qual é que é a variedade que está a ser utilizada, porque para a fibra tem que ser uns valores inferiores. Sim. Todo o outro. E, portanto, mesmo esses usos são utilizados. Galeno já falava também da utilização do cânhamo. Portanto, os gregos já conheciam. Portanto, há milhares de anos. Sim. E de facto, este linho alcanavo produzido cá desde o século XIV, conta essa história. Certo, e Dom Afonso V também, no século XV. Mesmo que faça sentido, que tenha que ser legislado e controlado e pensado, está tudo certo. Mas é um mito que parece que é uma moda nova, agora vamos Exato. Não, já existia. Muito bem. Em Moncorvo existia muitas plantações dessa zona de Coimbra, também existia. Exatamente. Em Trás-os-Montes havia muitos, pois era. Que engraçado. Já desde o século XVIII também, do Marquês. Falámos isto das pragas e invasoras, estas caças, os ailantos, ou estas aves do céu, os chorões, são exóticas invasoras. Não confundir, que é uma coisa que também faço questão de dizer, invasoras não quer dizer, exóticas não quer dizer invasoras. Exato. Portanto, mas, por exemplo, as acácias mimosas, as pessoas têm terrenos que dizem, arranco-as todos os anos porque isso, ou estas hipomeias e pernilhas também contigo, acho que são aquelas das flores roxas, certo. Aquilo, depois são meio babam-se, o que é? Tem uma coisa... Não, aquilo tem um pelinho e de facto o que elas fazem é que elas conseguem, são radicantes, portanto elas criam raízes facilmente. São trepadeiras, certo, da América do Sul, zona e tapam tudo e mais alguma coisa. Sim. Agora, isso não é um bocadinho também, não parasitam outras plantas e outras árvores?
Elas não será um parasitismo, aí será uma competição, em termos Ok. de tipo. Mas, portanto, afogam ou matam as palmeiras e outro género de coisas? Não é Ou pela ação delas, o que tem é, como elas crescem em cima normalmente de outras plantas, vão acabar por Ok. tapar e a capacidade das outras fazerem fotossíntese estão tapadas com elas. Então Com elas secam. exato, vão morrendo, vão definhando lentamente. Ok. E como elas têm esta capacidade de radicar ou darem sementes, há duas espécies diferentes, elas propagam-se Que é a facilmente. índica A índica e a purpureia. E a exato. purpureia. Que são muito A glória da semelhantes. manhã. Mas Exato. isto, ou as acácias mimosas, não é de tirarem sempre que a gente apanhar isso no As terreno? acácias foi uma moda também em Portugal, quando vieram os eucaliptos. Portanto, tudo Ok. que eram plantas australianas vieram para cá. Crescimento muito rápido. Crescimento muito rápido, uma madeira forte, até aguentavam ventos fortes e alguma salinidade nos solos. Ok. E começou-se a plantar acácias cá em Portugal, do Tate, que era inglês que teve cá em Portugal, no norte, no Porto. E que Vem trouxe, daí. exato, ele fez plantações de acácias, então Por todo lado. acácia para servir como muros vegetais, Ok. para proteger Delimitar para- terrenos? Ou... Costa da Caparica, para também Fixar as dunas fixar e- dunas Ah, também. ok. Portanto, foi uma moda que pegou juntamente com os eucaliptos. Passados uns anos, espera aí que isto está um bocadinho Em mais... cobrir tudo o Exato. resto e a matar, dar cabo do E coberto original. legislação, exato, e legislação do início do século XX, sim, a dizer já não se pode implantar eucaliptos perto de linhas de águas, portanto já há uma ideia. Sim. E nas acácias, o problema é que as acácias têm uma grande capacidade, muito mais do que os eucaliptos, de produzir semente. Então as sementes, e são sementes que são pirófitas, portanto se existir um incêndio, mesmo que as plantas adultas, Aguentam. elas adoram esse calorzinho e tudo foi queimado e elas germinam logo a seguir Ok. com grande vigor. Se não germinarem todas, têm uma capacidade de, durante pelo menos uma década, Ficar em ficarem stand-by. adormecidas, stand-by. Portanto, Ok. tem que ser uma coisa Bolas. mecânica de arrancar. Resiliente. Muito resiliente, sim. Mas- Cá em Portugal, o que se tem feito agora é a introdução de um pequeno inseto que foi estudado, eu, se não estou em erro, foi em Coimbra, e é uma pequena vespa que faz galhas em acácia. Portanto, ela foi estudada. Galhas é o quê? Galhas é uma espécie de um tumor, quando o inseto, como nos carvalhos, Sim. as galhas, quando é um inseto que pica, a planta reage formando um tecido Há um nome tumoral. disso que fica assim uma coisa... Exato, é a galha, chama-se a galha. Ok. Sim. Está bem. E então essa As vespa galhas o que é que australiana- fazem? Acaba por matar... Aquilo é uma resposta tumoral da planta para se proteger à picada, Sim. mas na verdade é isto que o inseto quer que a planta faça, porque o que o inseto faz é injetar nesse local um ovo e a larva vai comer os tecidos da galha. Portanto, é aqui uma coevolução ao longo do tempo. Está bem. É quase uma simbiose. Sim. Certo? Sim. Incrível. Porque para se desenvolver, essa pequena vespa precisa desta planta e da formação da galha. Bugalhos. Eu que estava a Ou os pensar na bugalhos palavra bugalho. também, exato. O bugalho, Estava ou a pensar nisso. exatamente, isso mesmo. Agora há um em, E agora em- introduziram em então Bruxelas. uma introdução desta pequena vespa. Foi feito um estudo para perceber se ela não atacaria nenhuma espécie. Pois, autóctone. tem que ser feito com muito cuidado. E foi isso. introduzida e então agora já se vê uma série de acácias porque elas dão essa picada na zona onde ia florir. Ok. Então, formando a galha, não dá flor, não dá semente. Ou seja, a planta não ok. está a morrer, vai ficando ali em stand-by, Mas também não se passa. propaga. Exato. Ok. O eucaliptal, como tu dizes, não é uma floresta. Para mim, não. Gosto que me digas isso, pronto. Porque... Para mim, não. É uma definição muito estranha. Uma floresta ser um conjunto de árvores de determinado porte, isto não é nada. Pois, e todas iguais, todas plantadas numa altura. Não ou... faz sentido ser isto uma A floresta. floresta tem que, obrigatoriamente, tem que ser uma coisa variada e com... Dinâmica, Ok. imaginável e projetável ao longo do tempo. Uma silvicultura, não, é para cortar. Portanto, tem uma floresta, é a parte do solo, todos os ciclos. É muito mais. mais do que essa monocultura Certo, intensiva. muito E agora só me lembro do professor Gulpin Carvalho, que dizia Instituto ICNF, que é Instituto de Ciência da Natureza, de Conservação da Natureza e Florestas. Ele dizia, é ridículo, é como dizer Instituto do Estudo do Peixe e do Bacalhau. Exato. Porquê que a gente separa as florestas Certo, da natureza? certo, porque cá está. Porque aí estamos a tentar introduzir nesse conceito de floresta estas estruturas bem Exatamente. estranhas. Do outro lado também é um montado, ainda que seja um ecossistema Sim, semi-natural. sobreiro. Está tudo certo, porque aí E tem é o semi-natural, javalis, e exato. também tem animais. mas também tem a ação do e homem. pessoas. Tem a ação do Exatamente. homem. Mas é uma coisa que a estrutura de um montado Uma floresta de permite o floreiros. aparecimento
de espécies Exatamente. autóctones e que estão adaptadas a esse Como tipo tu dizes sempre, as coisas, as plantas adaptam-se. Estas alterações climáticas, nada que não tenha acontecido ao longo dos milénios, sim. Agora, as plantas adaptam-se. A velocidade é que está a ser muito rápida e, portanto, não é? Para todos, sim, animais e plantas. Ivo, o nosso tempo voou, já sabia, eu queria mais uma hora, não tenho, pagando pena minha, mas muito curiosa esta parte final, tu falas da biblioclastia, esta coisa das bibliotecas destruídas, só com esta coisa da guerra que estamos a viver na Ucrânia, e tu aqui falas nisso, mais de 130 bibliotecas ucranianas destruídas pelos russos, é extraordinário, estas coisas, não é só, a gente só pensa em Alexandria, mas não, é uma coisa que sempre houve ditaduras, sempre houve indexes, sempre houve... As bibliotecas de Gaza e os registros escritos de todos aqueles palestinianos foram apagadas. É impressionante. Portanto, a poesia que lá existia, histórias... desapareceram. E é de uma tristeza final tu deixas gigante. Muito, muito importante neste livro, das plantas num livro. Fica este convite final para quem nos está a ouvir. Das plantas num livro, um ensaio de ambulatório sobre botânica, história e literatura. Um livro lindíssimo, com ilustrações do próprio Ivo Meco. Ele teve estas aulas aqui de ilustração científica muito bonitas. Cada uma são 12 capítulos com estas 12 plantas que ele fala. Prefácio do Alberto Manguel. E aqui uma edição pergaminho, que é uma chancela da Bertrand. E aqui um belíssimo livro. Prefácio Luís... Do Luís Mendonça de Carvalho, exatamente. Sim. Ele tem apenas aqui este epígrafe do Alberto Manguel. E já agora, vai estar a Feira do Livro dia 13. Dia 13 vai estar, então, para uma sessão de autógrafos. 13 autógrafos. sessão de Às 5, autógrafos, 6? das 5 às 6. Muito bem, então fica este convite aqui feito. Mais uma vez, Ivo Meco, espero que tu voltes rapidamente. Eu sei que tens vários livros em stand-by no teu computador. Vão saindo e para voltares e contares mais histórias, que aprendemos sempre muito contigo. Bem-ajas, até à próxima. Obrigado. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.